Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar hoje o segundo bimestre, que diferente do que foi no centro de mídias. Nós vamos continuar falando, da expansão da cidadania para grupos especiais. Só que nós vamos citar as mulheres, as crianças e os idosos. Por quê, professor? Porque, inclusive, já dei um trabalho para vocês sobre a expansão da cidadania mulheres, a conquista da cidadania pelas mulheres, mas porque, diferentemente do centro de mídias, eles trabalham de forma um pouco mais acelerada, nós não vamos deixar as coisas correrem. Mas nesse momento eu estou uma aula atrás, quinta-feira vai ter outra aula de sociologia, que possivelmente eu vou repetir, falando de outra coisa, ou até vou fazer diferente, porque eles não seguem de forma categórica ou literalmente o currículo, coisa que nós aqui do José Augusto fazemos. Por que a gente faz? Porque nossas aulas são presenciais. A gente precisa de um guia presencial e lá fica falando tudo que tem que ser feito. Hoje, a aula com o roteiro de estudos de novo. Não sei o que eu vou usar, se eu vou usar 2 atividades ou uma. Nada muito grande sempre, porque vocês estão cheios de atividades, tem atividades todo dia. E não é minha intenção que vocês desistam. Hoje nós vamos falar da extensão da cidadania. Mulheres, idosos e crianças. Por que, professor? Por um fator simples. Cidadania é a possibilidade ou é a capacidade de exigir todos os direitos que estão previstos pela Constituição, sem que, com isso, você deixe de cumprir os seus deveres. Isto é cidadania. Exigir todos os direitos que eu tenho, sem me esquecer dos deveres que eu devo cumprir para que eu possa conquistar os direitos. Isso é uma coisa óbvia. Mas por que falar também de idosos e crianças? Pura e simplesmente por um fato literal, simples. Na Constituição já prevê esses direitos de cidadania. A Constituição Federal prevê nos direitos sociais, nos direitos políticos, nos direitos constitucionais, nos direitos humanos, A Constituição já prevê direitos para mulheres, idosos e crianças. Mas por que agora falou a cidadania para grupos especiais? Porque além da Constituição, o governo foi obrigado, se viu na necessidade de publicar uma extensão daquilo que já está escrito na Constituição. Como, professor? 3 exemplos básicos. Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Por que, professor, que foi feito um estatuto se já está estabelecido pela Constituição? 2 problemas. O primeiro, nós não somos grandes leitores da Constituição. Então, os governos, o governo federal principalmente, ele percebeu que se não tivesse deixado de forma enfática, enfatizado o direito dos grupos especiais, mulheres, idosos e crianças, a Constituição estaria lá e os direitos não seriam cumpridos. A cidadania não seria cumprida. A prática, o exercício dos direitos não seriam cumpridos,
mas obviamente que seriam exigidos todos os deveres possíveis durante a prática da cidadania de crianças, mulheres e idosos. Nossa, professor, repetitivo, para não esquecer. No centro de mitos falou de mulheres. Nós vamos falar de novo de mulheres. Mas também existem as crianças e os idosos. E para que essa prática de cidadania fosse de fato entendida, que o título da aula é Extensão da Cidadania, mas para que essa extensão fosse praticada, foi preciso fazer algo além da Constituição, criar leis além da Constituição, escrever estatutos além da Constituição. Por que, professor? Para que ficasse enfatizado o direito de mulheres, de crianças e de idosos. Então vamos lá. Vamos começar pelas mulheres, que vocês já até viram. As mulheres há muito tempo vêm lutando pelos seus direitos políticos, sociais, né? Dentro civis, dentro da sociedade brasileira. Quando você começa lá, vamos começar da República. Não vamos nem chegar antes da República, não vamos nem chegar no período colonial, ou do primeiro ou do segundo império, ou do período regencial, nada disso. Vamos começar da República. A mulher sequer era considerada cidadã. A mulher não tinha direito nenhum. Nenhum. A mulher não era uma cidadã de segunda classe igual existiu na Grécia. Porque na Grécia a mulher era uma cidadã de segunda classe. Ela poderia sair com a permissão do marido. Ela poderia ter um lugar só para ela, que é chamado gineceu, onde existia lá um lugar para ela lavar sua roupa, para ela passar e para ela cozinhar. E daí a gente até faz a paródia lavar, passar e cozinhar, lavar, passar e cozinhar. E ela poderia receber amigos ou amigas dentro do seu quarto com a permissão do marido e desde que o marido estivesse na casa. Que era um quarto que se chamava, era uma parte da casa que se chamava gineceu. É a parte restrita para aquela mulher, para a mulher da família. No Brasil, 1889, né, Primeira República, isso não aconteceu. Com o primeiro presidente, nem com o segundo, nem com o terceiro, nem com o quarto, as mulheres não eram cidadãs. As mulheres eram um apêndice do marido. Ficava do lado. E os maridos deixavam bem claro que elas seriam apêndices, porque elas teriam que lhe dar filhos homens, de preferência, varões, lavar, passar e cozinhar, e servir o homem de acordo com as suas necessidades. Então, no Brasil, a mulher sequer era cidadã de segunda classe porque ela não era cidadã. Ela não tinha direito político nenhum. Ela não tinha direito social nenhum. Ela não tinha direito civil nenhum. Não tinha. Se acontecesse um fato, vamos pegar nas principais capitais, porque no interior não vale a pena nem constatar de tão grave que era. Um fato no Rio de Janeiro, em São Paulo, Bahia, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, acontecesse algum fato com alguma mulher e ela fosse para a delegacia, além de ela apanhar na delegacia, ela era presa e o marido era chamado para levar ela embora para casa porque ela estava perturbando. Então não havia direito civil, não havia direito social, não havia direito político. E até hoje isso no Brasil é muito claro. Até hoje muitas famílias tradicionais e não tradicionais também dizem: por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher.
a frase correta deveria ser: ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Ou à frente de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Mas não vamos partir para a parte de feminismo, que a gente ainda vai estudar sobre isso. Mas as mulheres sempre foram relegadas a uma segunda posição. E elas mesmo muitas vezes tratam-se de relegar umas às outras. Porque isso vem do imaginário do Brasil. O homem que fica com várias mulheres, aquele homem gostosão, cheirosão, gostosão, conquistador. É o garanhão. A mulher que fica com muitos homens, aquela mulher gostosona, cheirosona, é galinha. Fica ciscando pra lá e pra cá. É a rampeira. Às vezes é chamada de prostituta também. Porque isso é algo que já vem incutido em nossa mentalidade de ser humano brasileiro. E não só de brasileiro, mas já estamos falando do Brasil. Aquela coisa que já vem incutida. A mulher não pode. A mulher não pode ter mesmo direito social, político, civil. Isso só vai mudar em 1932, no governo de Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas vai dar à mulher o direito ao voto. E mais tarde, em décadas posteriores, a mulher vai conseguir ser eleita deputada, depois senadora. E pouco tempo atrás, tivemos uma mulher que foi eleita presidente. Ah, professor, mas ela foi péssima. Ela não foi péssima. Ela teve falhas, como os homens também tiveram. E talvez não tenha se destacado tanto quanto os outros homens se destacaram, mas se destacou mais que muitos homens. Né? Não vamos entrar aqui nessa discussão, mas é incrível e deprimente escutar uma mulher ofendendo a outra. Uma mulher se elegendo a partir de ofensas que ela fez a outra. Uma advogada ofendendo uma presidente durante seu segundo mandato. Uma outra mulher ofendendo a presidente da época para ter algum tipo de status social, algum tipo de status na mídia, para aparecer na mídia. Então, o que nós temos que ter? Extensão da cidadania para as mulheres, porque as mulheres têm que ser iguais e tratadas com equidade por todos, inclusive por suas semelhantes. Inclusive por suas semelhantes. O autorrespeito e o respeito mútuo. Só assim teremos extensão da cidadania. Só assim todas terão a possibilidade de praticar a exigência de direitos e cumprir com todos os seus deveres sem serem mal vistas. Vejam, qual a extensão que nós temos que citar aqui para a prática da cidadania da mulher? A Lei Maria da Penha, que está próxima a nós. A Lei Maria da Penha. A Dona Maria da Penha, ela foi tão agredida pelo seu marido que ela ficou paraplégica. Ela ficou numa cadeira de roda, mas ela não desistiu. E se criou uma lei chamada Lei Maria da Penha, que, se eu não estiver enganado, 180, você faz uma reclamação de agressão de homem ou de uma tentativa de assédio. E o que é pior, ainda existe na mentalidade de muitos brasileiros. Ah, mas ele é homem, né? Ele pode. E de muitas brasileiras também. Ah, filha, mas ele é homem, aguenta, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Para falarmos de cidadania com ênfase, com orgulho, primeira coisa, não é porque eu falo isso sempre, não é porque eu tenho um pepeto e porque a minha esposa tem uma pepeca que eu tenho mais direito que ela
E nem ela tem mais direito que eu. Nós temos direitos iguais. Nós praticamos cidadania de forma igual. E se a gente fosse continuar discutindo, eu ia terminar hoje aqui uns 50 minutos de aula falando se as mulheres têm que estar lá na extensão da cidadania, porque ela é um grupo especial, e as mulheres negras, então? O quanto não é mais difícil para as mulheres negras conseguir o que as mulheres brancas estão lutando hoje, pelo que as mulheres brancas estão lutando na atualidade? Mas a questão não é essa neste momento. Quando eu for falar em algum momento de feminismo, daí eu vou falar o que a mulher negra, preta, precisa, luta ainda para conquistar, que a mulher branca tenta manter. Extensão da cidadania para grupos especiais. Mulheres, idosos e crianças. Mulheres, Lei Maria da Penha é a mais clara possível. Tudo bem? Beleza. Vamos continuar então. Na extensão da cidadania, nós devemos citar os idosos. Então imagine, estou falando que a mulher ainda assim, mesmo com todas as conquistas, mesmo com todas as lutas, ainda traz um imaginário de inferioridade que ela tem que carregar e lutar contra isso. Pense em relação aos idosos. O Brasil teve que criar um estatuto do idoso para deixar claro o direito do idoso. Para deixar claro que não é que não é porque ele tem mais de 60 ou de 70 anos que ele não tem acesso mais a direitos comuns, políticos, civis, sociais, humanos. Teve que ter um estatuto para mostrar. Teve que ter um estatuto para lhe dar preferência. Preferência não é privilégio. Ele pode utilizar da preferência que ele tem. Teve que ter um estatuto, porque pela educação brasileira isso não existe. Eu já contei para vocês. Vou contar de novo. Vem lá o jovem, o adolescente, entra no ônibus, cansado, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, sentou, veio um idoso e falou, por favor, assento preferencial. Meu, tá aí. Acho que hoje tem ourinhos, todos são pintados de amarelo. Para ficar claro que eles têm a preferência. Mas o idoso veio e falou, assento preferencial, é meu. E o jovem adolescente disse para ele, mas para ficar lá no forrozão da terceira idade, não estava cansado, né? Agora quer sentar. Ué, mas se ele estava lá também, em outro forrozão, em outro baile, numa rave, ele estava no mesmo horário lá. Ou às vezes até no mesmo forrozão, querendo conquistar uma senhora, que eles vão chamar de coroa. O que acontece? O banco é do idoso. Sai daí, fica em pé e deixa pro idoso. Mas reclamou. Pra ficar lá dançando, não tá cansado, né? Não, ele se cansou lá. Agora aqui ele quer sentar, descansar um pouco. Porque ele tem que chegar em casa. Olha o absurdo que nós temos que fazer. Criar um estatuto onde o idoso tem que falar, eu sou ser humano como você e devo ter o mesmo direito que você tem. Mas por ter menos agilidade em algumas coisas, eu mereço por educação sua, quando chegar a sentar. Mas como você não entende, como você não tem educação, tiver que pintar um banquinho para mim para dizer que eu tenho preferência. Fila de banco. Mulheres grávidas, lactantes, idosas,
Grávidas, lactantes e gestantes, um negócio assim. Grávida e gestante é a mesma coisa. Mulheres com bebê de colo, grávidas e lactantes. Lactantes é que tá amamentando ainda. Tem preferência. Mas teve que pôr lá que tem preferência, porque você, ser humano, com a sua educação, ela chega e fica em pé com a criança aqui, com o seio aqui à mostra para tentar amamentar e você não dá um lugar para ela. Então criaram uma coisinha diferente pro banco para ela poder entrar. E pro idoso é gravíssimo, porque o idoso ele sofre um preconceito grandioso. Porque o idoso é aquele cara que não faz mais parte da população economicamente ativa. PEA, gravem isso quem assistir esse vídeo. População economicamente ativa. O idoso às vezes não faz parte da população economicamente ativa. Ele já trabalhou o que ele tinha para trabalhar. Ele já foi dispensado porque ele já não tinha mais a mesma força para fazer aquele trabalho e não tinha outro lugar para ele. Ou ele se aposentou. Então ele deixou de fazer parte da população economicamente ativa. E por isso ele é descartado muitas vezes. Você quer ver a coisificação do ser humano maior? Vai no asilo. Ah, professor, eu não vou no asilo, me sinto mal. Você se sente mal por quê? Quantos e quantos e quantos filhos e filhas e famílias deixam o seu idoso lá e nunca mais voltam? Descartam o idoso. Quantos? Não estou falando que é a maioria, mas quantos fazem isso? Coloca ele numa casa de recuperação, coloca ele no asilo. E muitas vezes não é um asilo bom. Não é um asilo que dá condições mínimas de decência. Não é uma casa de recuperação boa. Mas você é tanto por mês. Você paga, mas não volta lá para ver teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, enfim. Por isso, a extensão da cidadania para grupos especiais. Falamos de mulheres, idosos. Idosos são muitas vezes tratados como material de descarte. E o outro ser humano que está descartando, estou falando de um caso radical, um caso severo. Um exemplo dos mais duros. Ele põe no asilo porque a nora não aguenta mais, porque o genro não aguenta mais, porque o neto e a neta não aguentam mais, porque ele se torna repetitivo, fala várias vezes o mesmo assunto, porque ele se esquece, porque às vezes ele não se locomove com tanta facilidade, porque ele tem, eu vou chamar de síndrome, mas eu não sei se é uma síndrome como Alzheimer, mal de Parkinson. Ele, é, ele se deixa levar por sua velhice, pelo fato de não ter mais aquela agilidade mental, ele acaba produzindo, ele acaba desenvolvendo o mal de Parkinson, desenvolvendo o Alzheimer. E daí? Fica com a vista enfraquecida, às vezes perde os dentes. Só que você só tá vendo isso porque antes disso ele te ajudou. Do jeito dele. No tempo dele. Ou dela. Mas te ajudaram. Te deram de comer. Te deram de dormir. Te deram com que se cobrir.
Mas na hora que eles já fizeram tudo isso e você ganhou sua independência financeira e ele tá perdendo a dele, asilo, casa de repouso. Tô dizendo isso em casos radicais. Eu não tô dizendo que todo mundo é assim. E entendo que tem pessoas que até para que o idoso seja melhor cuidado, vai levar para o asilo, porque com ele, lá em mais 3, e mais 4, e mais 2, ele não vai ter a mesma possibilidade de ser bem cuidado como ele é no asilo. Estou citando casos radicais. E para que isso fosse entendido por todos, se criou o Estatuto do Idoso. Homens e mulheres com mais de 65 anos, né? Têm preferências. Não é preferências, são prioridades. Na fila do banco, nos assentos de ônibus, nos assentos de aviões, em questões de atendimento, em assentos de bancos, na fila dos bancos, tem assento para eles e tem que colocar que é para eles, senão a pessoa se esquece e senta no lugar. Se criou banheiro para eles. Por quê? A gente poderia falar do deficiente físico aqui, mas vamos falar desses três fatores nesse momento. Por que, professor? Porque o ser humano, de forma geral, e o ser humano brasileiro, de forma peculiar, ele não entende isso. E se entende, finge que não percebe. Tá lá, fila do banco. A cada 10 que se chama um, é com prioridade, não é com privilégio. A maior parte dos bancos hoje fica sentado. Mas tem banco ainda que se fica em pé. Chama. Mas por que tá chamando ele? Não, porque não é cada 10, é cada 5 chama ele. Nossa, mas que absurdo, o cara tá andando, tá numa boa, tá mais forte que eu, vai chamar ele. Que porra é essa? Como você não lê a Constituição, como você nunca soube utilizar a palavra cidadania, teve que vir no estatuto e falar, cara, ele, pelo tempo que ele viveu, eu falei 65 anos, acho que é mais de 60. Pelo tempo que ele viveu, ele pode sim ter preferência no seu lugar, assim como a lactante, assim como a gestante, assim como aquela que tem criança de colo, assim como uma mulher com mais de 60 anos. Você está entendendo? Se você não pratica a cidadania, se você não sabe nem o que é a Constituição, se você nunca viu nada sobre o direito civil, nada sobre o direito político, nada sobre o direito social, o governo, as instituições particulares, privadas e públicas têm que mostrar para você. E daí você funga, vira as costas, fala, o cara tá lá andando numa boa, por que ele tem que ir na frente? Porque ele pode. Meu pai tem 73 anos. Meu pai se sente mal quando ele é colocado. Seu Haroldo, pode vir aqui. O nome do meu pai é Haroldo. Fala, não, pode deixar ele. Não, seu Haroldo, você tem preferência. O outro um dia falou, se ele falou que não quer, por que você fica insistindo? E eu tava esperando meu pai. O pai falou, não, filho, pode deixar que eu vou. Rapidinho, fica aqui me esperando. Dentro do banco. Pai, eu vou pro senhor. Não precisa. Não tô aleijado, tô bem, que tem aquele orgulho também, né? Tô aleijado, tô bem, mas lá, pode deixar que eles me conhecem. Tudo bem, já parou na porta giratória. Falei, te conhecem mesmo, até te parou, eu esqueci essa bosta da chave, tá? Chegou lá na fila, teve um indivíduo da minha idade, muito maior que eu, por isso que eu nem fui lá pra tirar satisfação com ele.
Se ele falou que não quer, por que tá chamando? Daí o gerente veio porque é a preferência dele. A guarda é sua. Por favor, tem que criar um estatuto para falar de cidadania. Tem que criar uma lei chamada Maria da Penha para dizer que não é porque eu tenho pepeta eu posso agredir, eu posso ofender, eu posso bater em quem tem pepeca. Por favor. Por favor. Quando a gente... a expansão, né? Não é extensão, a expansão da cidadania. Idosos, mulheres e crianças não é à toa. É porque apesar disso já está na Constituição, tem que se enfatizar isso. Então nós vamos ter que chegar ao momento, já chegamos ao momento de ter que enfatizar que o negro tem que ter cota mesmo, porque 500 anos chamam ele de objeto, de besta, burro, criado mudo, era um negro que ficava lá sem falar nada, a pessoa vinha, queimava a bituca de cigarro nele, como o criado era mudo, ele para ficar dentro da casa, ele ficava sem abrir a boca, ele podia ir no banheiro no final do período só, não podia ter vontade no banheiro, não podia nada, porque era criado mudo. Criado, o que é um criado? Uma pessoa que foi feita para servir alguém e tinha que ser mudo. Agora os caras ficam aí com esse negócio, hipocrisia, porque tá errado, ele é igual, ele é como eu, então ele tem que disputar como eu disputo. Então volta no lugar dele, mora no lugar dele. Mas não vamos falar disso. Estamos falando da expansão da cidadania para grupos especiais. Falamos de mulheres, falamos de idosos e agora vamos falar de crianças. Professor UECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Não precisaria nem falar mais nada. Criança tem direito ao estudo, criança tem direito à educação, criança tem direito a um lar, criança não pode ser explorada, e tem os crimes que até são hediondos. Mas, professor, eu tenho 12 anos e eu sou explorado na minha família, pelo amor de Deus, então me conta o que acontece. Eu tenho que lavar a louça. Isso daí não é exploração. Isso daí é te dar responsabilidade, para que você entenda que para você ter algo de direito, você também tem que cumprir com o seu dever, tá? Vamos deixar isso claro. Mas teve que se criar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por quê? Porque primeiro que durante o século XIX no mundo não existia esta denominação crianças, né? Era um pequeno adulto. As crianças durante a Revolução Francesa, muitas delas tinham que subir escadas para trabalhar nos teares e as outras eram pagas para tirar os flocos de algodão dos teares e muitas foram dissipadas, foram amputadas e foram mortas pelas lâminas dos teares, pelas lâminas dos teares. Criança só foi ser entendida como criança realmente no início do século XX. Olô, professor, assiste lá, se eu não estiver enganado, Oliver Twist. Criança. Primeira coisa, criança não pode ter a mesma atividade que um adulto. Primeiro porque ela não tem a mesma força, ela não tem a mesma composição física e nem biológica de um adulto. E nem mental, muitas vezes, de um adulto. Eu não vou falar de idade aqui, mas até os 16 anos, trabalho remunerado só se for como menor aprendiz a partir dos 16 anos no Brasil. Antes não.
Mas a gente tem no Brasil, no Pará, criança que já não tem mais digital nenhuma, não tem mais nenhuma das digitais no dedo, porque elas ficam lá catando e descascando coco, coquinho, amêndoas, com um martelinho ou com um pedaço de ferro para ganhar o dinheiro junto à sua família. É crime isso daí. Mas a maior parte das pessoas não entende. Às vezes o patrão fala, não, ajuda lá, ela descascar. Aí ela ajuda a secar lá o coco, tudo, que dá tudo certo, aí você ganha um dinheirinho a mais. Não bastasse isso, infelizmente, temos crianças exploradas sexualmente. Sexualmente. Crianças que são usadas por parentes, mães, pais, vou ter que falar, ou por pessoas que cuidam dessas crianças para servirem de objetos sexuais e trazerem um pouco de dinheiro para casa. Meu Deus. Crianças sendo estupradas para trazer dinheiro para casa. Crianças que têm que trabalhar na roça para trazer dinheiro para casa. Crianças que são espancadas e mortas por pais e familiares por não terem como se defender e não fazerem trabalhos que não são de sua responsabilidade. Por favor, crianças, pais e mães que muitas vezes estupram filhos e filhas e muitas vezes colocam filhos e filhas no mercado da prostituição ou em qualquer outro mercado de trabalho ilegal para ter renda em casa. O professor já falou, mães que estupram filhos e filhas, mãe também às vezes estupra. Quando você viola um menininho sem que ele tenha noção do que está acontecendo, dá um estupro. Quando viola uma menininha, aí vocês, o nosso pensamento machista já imagina o que é, né? Então, por favor, quando se foi determinado pela Constituição brasileira e pelos governos que por aqui passaram e ainda estão passando, democráticos, que a partir dos 5 anos de idade até os 15, 16 anos de idade, a educação básica é obrigatória, pública, obrigatória, é para evitar que crianças passem por situações como esta, de espancamento, de estupro. Quanto ainda não vemos crianças vendendo bala, vendendo chocolates no pedágio para trazer dinheiro para a família e muitas vezes nem trazer dinheiro para a família, para trazer dinheiro para aquela pessoa que fez um acordo com ela, se você vender um tanto eu vou lhe dar um tanto em dinheiro. Quanto ainda nós não vemos isso? Agora com essa crise financeira, aqui no interior onde moro, vejo crianças, ao invés de estar estudando, isso antes da pandemia, está revirando lixo para conseguir comida ou para levar comida para casa. E eu, minha esposa, chegar a tentar chamar e falar, por favor, por que você não está estudando? Não, que hoje não teve aula lá, a gente vai dar alguma coisa para vocês. E não dá coisa muito pesada, porque também você não consegue carregar, mas
dá um pouco de arroz, um pouco de feijão, bolacha recheada, porque não é porque tá lá descalço, maltrapilho, que não tem vontade de comer tudo que a gente come. Por isso que a cidadania sempre tem, quando ela é falada, ela não fala só pro homem. Ela tem que ter uma extensão, e daí ela fala de mulheres, idosos e crianças. E essa extensão continua. Deficientes físicos, visuais, auditivos, enfim, negros. Mas no nosso momento, no nosso currículo, a extensão da cidadania para mulheres, idosos e crianças. Espero que vocês assistam essa aula, que vocês entendam um pouco dessa aula e que isso seja um gatilho para que vocês se aprofundem nesse assunto. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção e até semana que vem, agora com filosofia. Tchau, tchau.